Graça e paz aos queridos irmãos. Irmãos, nós vimos o que aconteceu no caso trágico do pastor Paulo Júnior. No caso em que ainda está aparecendo muitas coisas, muitos rumores, muitas falas, na questão da sua conduta com a igreja e membros ali da Aliança do Calvário. E vimos, meus irmãos, que em vídeo Paulo Júnior ele confessa algum desses pecados, que Paulo Júnior confessa que errou e pede perdão a todos. Irmãos, e sabe, essa atitude de Paulo Júnior, ela foi uma atitude muito boa, pois lá em Provérbios, capítulo 28, e versículo 13, lá diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia! Glórias a Deus! Irmãos, e sabe, eu oro que o pastor Paulo Júnior venha encontrar essa misericórdia, venha encontrar essa misericórdia de Deus, pois o cair é do homem. Todos podemos cair, mas o levantar é de Deus. Deus levanta aquele que caiu. É Deus que levanta. Pois bem, meus irmãos, e sabe, e que fique claro aqui, que eu não sou a favor das coisas que estão aparecendo sobre Paulo Júnior. Eu não sou a favor de maus tratos, de humilhações, de ameaça. Eu não sou a favor dessa extremidade puritana. Eu não concordo em muitas coisas da teologia calvinista que Paulo Júnior pregava. Não, eu não sou a favor destas coisas. Mas uma coisa, meus irmãos, tem que deixar bem claro aqui. Paulo Júnior, ele caiu. Mas ele caiu, meus irmãos, porque ele deixou de viver a palavra de Deus em sua vida. Porque ele deixou de viver aquilo que ele pregava em púlpito. E ele não caiu por citar e alertar sobre falsos profetas em suas pregações. Não foi isso que derrubou Paulo Júnior. Não. Pois na palavra, meus irmãos, na palavra nós vemos que muitos homens de Deus falaram nomes daqueles que estavam contra a verdadeira obra de Deus. Que muitos homens citaram nomes para alertar a igreja. Por exemplo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 até o 18, lá Paulo ele fala, lá ele cita os nomes de Himeneu e Fileto, e diz que eles estavam pregando câncer na igreja, pois Himeneu e Fileto, eles estavam, meus irmãos, inventando mentiras sobre a ressurreição de Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 até o 20, Paulo ele cita os nomes mais de uma vez de Himeneu, e também ele cita o nome de Alexandre. E Paulo alerta a Timóteo sobre eles, pois Himeneu e Alexandre naufragaram na fé e estavam ensinando heresias, tanto que Paulo fala que os entregou a Satanás para que aprendam a não mais blasfemar. Vemos também em Mateus 14 João Batista, meus irmãos, falando e expondo nomes daqueles que estavam em adultério. João Batista falou que Herodes estava se relacionando com Herodias, que era a mulher do seu próprio irmão, Filipe. E em 3 João, capítulo 1, versículo 9 até o 10, o apóstolo João, ele cita o nome de Diotrefes e diz: tenho
escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança para fora da igreja. Foi isso que o apóstolo João disse. Então, meus queridos irmãos, todas essas passagens aqui, isso nos mostra que se pregarmos com amor, mas tem que ter o amor, meus irmãos. Se pregarmos com amor, junto com a verdade e a reta justiça, podemos sim expor aqueles que estão prejudicando a obra de Deus. Podemos sim expor com nomes, seitas, heresias de falsos profetas que estão contaminando o arraial. É isso que a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos. E sabe, vamos orar pelo Paulo Júnior, que Deus venha restaurar a sua vida, que Deus venha restaurar o seu ministério, pois ele caiu. E muitos de nós, se não vigiarmos em nossa vida e em nosso ministério, nós podemos cair, se não andarmos pela palavra santa de Deus. Então, meus irmãos, um abraço a todos vocês. Que seu dia seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém.